Então, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui da palavra com você. E a palavra que eu vou compartilhar com você, ela nasceu, a palavra que eu vou trazer para vocês nesse momento, ela nasceu numa sala de aula. Assim, eu estava na sala de aula essa semana, e era a última aula de uma matéria boa, uma matéria deliciosa, gente, uma matéria gostosa de fazer, que se chama hebraico. É um negócio assim fantástico, você não tem noção de como é maravilhoso, como é lindo e fantástico a língua hebraica, né? E se você mandar eu falar fluentemente, eu não sei, é complicado, tá bom? Mas enfim, algumas palavras saem, mas... E aí a gente estava ali concluindo aquela aula. Aconteceu algo esse ano com o professor de hebraico, que é o pastor Joel, que é um homem de Deus, pastor de uma igreja batista lá em Pavuna, que já dá aula no Betel de hebraico há muitos anos. E ele foi surpreendido esse ano com um problema de coração. Tão interessante porque ele tem 66 anos de idade. E o problema de coração dele surgiu exatamente por excesso de atividade física. Excesso de atividade física. Excesso. Fale comigo, excesso. Não estou dizendo que você não tem que fazer, mas o excesso. Só que ele também não morreu do problema que ele pode vir a falecer, que é o problema que está hoje no coração dele, porque lá com 50 anos, 55 anos, o médico falou que ele poderia morrer, por causa da atividade física que ele fez. Estranho isso, né? Parece incoerente, mas é porque, na verdade, ele sempre foi um homem, um atleta, sempre foi, enfim, é pastor há muitos anos, e ele sempre se dedicou muito ao esporte, e se tornou uma pessoa com um coração, com um corpo atlético, mas ele foi no excesso. Então, o que segurou ele foi a atividade física, mas o que trouxe a enfermidade hoje foi a atividade física. Então, há um contraponto aí, né? A grande verdade é que nós precisamos ser comedidos com tudo, amém? Precisamos ser coerentes e aquilo que a gente não sabe, para a gente não exceder nem fazer de menos, a gente precisa pedir ajuda, né? E tem pessoas que podem nos ajudar em todas as coisas, ok? Não é só numa atividade física não, em todas as coisas. Então, ele teve que abrir mão da aula, e isso, ele sofreu demais com isso, a ponto dele ir um dia lá, com o professor que o substituiu, para falar disso tudo para nós. Ele abriu tudo, ele falou tudo, por isso que eu estou falando aqui para você, porque isso não é uma coisa escondida, ele falou tudo, todo mundo sabe, e ele precisou se ausentar de fato, porque o médico falou para ele, você não pode ter uma emoção forte. Nesse dia ele falou com a gente lá, e falou, ele é uma pessoa que ele não dá uma aula, para que você saia de lá uma pessoa expert em hebraico. Ele te dá uma aula para que você saia de lá uma pessoa apaixonada, mais apaixonada ainda pelo Evangelho, pela palavra. Porque o hebraico é muito interessante, ele ensina muito, mas é difícil, não é fácil. Então, eu vi essa paixão no olhar dele, na maneira como ele falava, a preocupação dele com cada aluno, uma coisa fantástica. E ele teve que se ausentar, e ele colocou um pastor chamado Ronaldo, que é pastor de uma igreja batista também na Barra da Tijuca, e que é discípulo dele no hebraico. Foi gerado por ele, e se tornou professor por causa dele, e esse homem nós não conhecíamos muito bem. Nós conhecíamos assim porque em algum momento ele foi lá substituir, né? Tem 2 anos que eu faço essa matéria, eu terminei agora, então nesses 2 anos eu pude ver esse pastor umas 3, 4 vezes, que foi substituí-lo, porque não tinha como ele ir mesmo. E esse pastor chegou lá e para ele foi um desafio, porque ele precisava tentar reproduzir aquilo que o pastor Joel era. E na última aula agora, quinta-feira, nós fizemos um trabalho, esse trabalho toda a turma foi aprovada, e enfim, e ele queria despedir da turma. E quando ele começou a falar, dessa transição e da alegria dele de estar ali, ele começou a chorar. E ele começou a se emocionar, né? E ele é um homem grandão, brancão, ele assim, grandão, assim, cara
aquela aparência de que não vai chorar, sabe? Aquela coisa de que a gente cria aquele estereótipo de que a pessoa não vai chorar. Mas ele se derramou, ele começou a chorar e a gente ficou olhando. E aí demos uma palavra lá também para ele, de gratidão, de agradecimento, tanto ao pastor Joel, quanto à transição que foi feita, o cuidado deles conosco. Mas enquanto ele estava, antes dele fazer tudo isso, enquanto ele estava falando algumas coisas para a gente, que aí ele já não deu mais aula, ele só corrigiu o trabalho, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente sabe, mas às vezes, quando se fala assim, às vezes nos faz lembrar disso. Ele se baseou lá em Gálatas capítulo 5, e ele falou do amor. Ele falou que tudo é necessário, tudo precisa ser necessário, baseado no amor de Deus, Tudo tem que partir do amor de Deus. E aí ele falou assim, sabe aqueles frutos do Espírito que estão relatados em Gálatas, capítulo 5, o verso 22 fala dos frutos do Espírito, e começa a falar do amor, não é verdade? Daqui a pouco a gente vai ler esse texto, e fala que os frutos do Espírito é o amor, e aí falam de outros frutos. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, para que todos os outros frutos funcionem na nossa vida, tem que ter amor. E aí eu queria desenvolver exatamente esse momento nisso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, que nós vamos ler um texto conhecido nosso, que é quando Jesus foi questionado por um perito da lei, e ele foi questionado por alguém que vivia a lei, e provavelmente era um fariseu, e provavelmente vivia intensamente a lei, e era fiel à lei. E Jesus é questionado por esse homem, por esse fariseu que era perito da lei. No verso 34 do capítulo 22, começa a discorrer esse tema aí, esse questionamento, Então, aqui no verso 34, eu vou direto para o texto, diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. E quando eles se reuniram, um deles, que deve ter sido aquele que foi o porta-voz, e ele era perito na lei, então ele deveria conhecer a lei melhor do que outros, o pôs à prova com esta pergunta. E ele fez uma pergunta a Jesus. Mestre, que bom que ele chamou de mestre, Mestre no sentido de que Jesus conhecia muito bem a lei também, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí ele apontou para a lei, Ele não estava falando de algo que nós conhecemos muito bem hoje, que é a graça de Cristo. Ele estava falando da lei, e ele faz a pergunta e diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí, respondeu Jesus, 2 pontos, ame o Senhor, o seu Deus. Então, o que Jesus estava respondendo aqui? Ele estava respondendo algo concernente à lei, ok? Ele estava falando de algo da lei. Então, olha o que ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, ok? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Três coisas aqui um pouquinho diferentes que elas se entrelaçam. Verso 38, este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é o quê? O segundo é o quê? Semelhante ao primeiro, ok? Então, aí ele fala qual é o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que, independente de qualquer lei que tenha, toda a lei e todos os profetas precisam começar tudo, iniciar tudo, fazer tudo, baseado em quê? Primeira coisa, fale comigo, baseado no amor. Porque os 12 mandamentos passam por uma coisa que é fundamental para a nossa vida, que é o amor. E esse amor não pode ser o amor que está na boca de todos, não pode. Porque o amor de Deus, ele infelizmente ainda não está na boca de todos. Entenda isso, porque se você entender isso, você vai amar mais ainda o próximo.
Porque algum próximo que você vai amar não tem esse entendimento desse amor tão grande, tão perfeito, tão maior, tão absoluto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque é um amor que ele não dá para você medir, não dá para você esticar uma trena e falar, olha, ele mede 3 metros, olha, ele tem 5 de altura, olha a profundidade dele, olha a largura dele. Não tem como. Eu não consigo. Então tá bom. Mas esses homens conheciam a lei e questionaram Jesus sobre essa lei. E Jesus fala para eles, olha, a lei está certa, tá certa, ela é real, veio do Senhor, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Maior do que essa lei que vocês conhecem, maior do que os profetas, tem uma coisa chamada amor. E aí ele fala de 2 situações baseadas no amor. A primeira é, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E a segunda é, você precisa amar o teu próximo. E os 2 andam juntos. Não existe amor ao próximo se não existir amor a Deus. Agora, já para que você não pense, eu já quero te dar uma dica. Cuidado, porque às vezes nós medimos o amor do próximo pelas circunstâncias. Às vezes o teu próximo ainda não deu conta de ser amado totalmente. E aí ele não consegue reproduzir o amor totalmente. Então tenha misericórdia, tá bom? Tenha misericórdia de mim quando eu não consigo te amar totalmente. Porque há uma falha em mim, gerada pelo pecado. E que às vezes eu não dou conta de te amar totalmente, e nem você de me amar totalmente. Mas esse é um mandamento que está acima da gente. Está acima de mim e de você, e eu preciso caminhar na direção dele. Eu preciso buscar isso todo dia, todo tempo, toda hora. Amém, igreja? O fariseu não estava errado. Ele não estava errado. Ele estava provando Jesus. Sabe por que ele não estava errado? Vamos para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Depois nós voltamos para cá. Deuteronômio capítulo 6. Você sabe que Deuteronômio vai relatando os mandamentos. Vai relatando um livro do Pentateuco, onde Moisés escreveu. E aqui relata todos os mandamentos novamente, toda a história relata de novo em Deuteronômio. É como se fosse um livro para fazer lembrar a você o que foi escrito. O que já tinha sido escrito, o que você já leu, Deuteronômio faz te lembrar de novo. E no capítulo 6, o texto nos faz lembrar do mandamento. O mandamento que o fariseu questionou a Jesus. Então esse mandamento existe? Existe. Está registrado na lei do Senhor? Está. Está registrado na palavra do Senhor? Está. Então nós devemos obedecer? Sim. E aí aqui está assim, ó. O verso 1. Deuteronômio 6. Esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Verso 4, ouça, ó ministério, palavra da verdade. Amém? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele fala um mandamento, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? O mandamento está lá, estabelecido. E o fariseu questiona de algo que Jesus conhecia, mas ele queria provar o coração de Jesus,
no quesito, será que Jesus vai negar a lei? E vai achar que está acima da lei? Pasmem, Jesus estava acima da lei sim, mas eles não entendiam isso. A ponto de hoje a graça está acima da lei. Mas a graça é tão poderosa que eu não posso desobedecer a lei. Posso ouvir um amém? A graça é tão poderosa que ela não descaracteriza a lei. Ela não oprime a lei. Ela simplesmente é Jesus, aquele que é Senhor da lei, aquele que está acima da lei. Por isso que com autoridade ele fez lembrar ao fariseu que todos os mandamentos se resumem a 2. E eu quero agora ressaltar para você que quando Jesus fez lembrar isso ao fariseu, aquele que provavelmente não estava tão envolvido com a questão de amar o próximo como a ele mesmo, mas o que ele estava preocupado é arrancar do próximo, se o próximo estava sendo correto com a lei. E naquele momento, isso já não era tão necessário, porque o que era correto naquele momento era que os homens entendessem que Jesus era o Messias. Porque ele era maior que aquela lei, e ele jamais ia levar os homens à perdição da lei, mas ele ia levar os homens a obedecer à lei. Mas ele precisava destacar aquilo que ele era. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele precisava destacar aquilo que era o maior de toda a lei, de todos os mandamentos, de todos os profetas, de cada um de nós, que é o amor. Então ele destaca isso, ele deixa isso bem claro. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa. E a partir daí, e a partir desse ponto que eu entendo que tudo começa no amor, que tudo vai terminar de forma digna por causa do amor. E por que eu afirmo isso para você? Porque Apocalipse diz que Jesus é o quê? O alfa e o ômega. E se ele é o amor tem que estar no início e o amor tem que estar no fim. Não dá para começar sem amor e não dá para pegar o amor no meio do caminho. Você vai precisar voltar atrás e deixar que o amor seja o alicerce da sua vida. Porque se você não deixa que esse amor prevaleça no seu coração, você não vai amar a Deus como ele tem que ser amado. Consequentemente, você não se ama, consequentemente, não ama o próximo. Agora, o que fazer quando isso não acontece? Morrer. Porque se não for pelo amor, é pelo quê? Se não for pelo amor, é pelo quê? Se não for pelo amor, é pelo quê? Você consegue imaginar pelo quê que é? Se não for pelo amor, porque eu vou te dar uma dica. Você vai continuar vivendo. Você não vai deixar de viver. Você vai continuar fazendo coisas, mas se não for pelo amor, vai ser pelo quê? Então vou te dar uma dica só. Você acorda e você acordou com raiva. E naquele dia vai ser pela raiva que está no teu coração, já que não é pelo amor. É assim. Você acordou com inveja. Aquele dia vai ser pela inveja. A inveja que está no teu coração e no meu coração. É assim que funciona. Porque se não é pelo amor, vai ser por algo que está intrínseco no meu coração e que não é o amor. Por isso Jesus deixou bem claro para o fariseu: você é muito entendido na lei, mas você não tem o amor que precisa ter. Por isso que tudo aqui que está nessa palavra se resume no amor. Tudo, qualquer teologia, qualquer ensinamento, qualquer história, qualquer coisa que tem aqui se baseia no amor. Por exemplo, você conhece aquele texto de Malaquias que fala que o profeta se levanta para trazer uma restauração ao coração do homem, e que num determinado momento, aquele texto conhecido que fala em Malaquias 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Sabe por que o profeta é usado para falar isso para o povo? Porque o povo perdeu o amor pelo Senhor. Só por isso
E aí, como Deus é justo, e esse texto de Malaquias tem a ver com a justiça de Deus, Deus vindo para restaurar a justiça dele no meio do povo, aponta exatamente por aquilo que nos leva à falha, ao grande erro, que é a falta de amor para com as coisas. Então, quando eu não amo, eu não faço. Vocês estão entendendo? Se você vier aqui hoje entregar teu dízimo, tua oferta, se não for por amor, querido, esquece. Se for por causa de uma lei, esquece. A lei, em algum momento, ela pode até te impulsionar. Vocês estão entendendo? Ela pode te levar adiante, mas se você não entender que aquilo, intrínseco naquilo, inserido naquilo está o amor de Deus, de nada vale. Por isso que Jesus confrontou o fariseu em amor, dizendo para ele, olha, a lei é válida, é certa, é correta, mas olha, ela está acima da lei dos profetas. O quê? O amor. O amor ao teu Deus, o amor ao teu próximo. Os fariseus queriam mandar embora aqueles que não eram da linhagem deles, da raça deles. Às vezes, tome muito cuidado com uma coisa. Às vezes nós lutamos para trazer, mas depois, por causa das nossas mazelas, nós lutamos para botar para fora. Se não for por amor, nós vamos botar para fora sim. Inclusive, muitas outras coisas nós botamos para fora. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com você esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que está escrito aqui. Paulo revelou isso a esta igreja. A partir do verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, preste bem atenção aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, ok? Mas Deus revelou a nós por meio de quê? Então existe um segredo para este amor. Então não estamos de tudo perdidos. Existe um segredo para quem entende esse amor. Esse amor que é o amor de Deus, e que é o amor que Jesus estava falando para o fariseu, é um amor que ele é discernido de forma espiritual. Você percebe aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, ok? Só que, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Na carne, você não tem a revelação do amor. O amor é revelado no Espírito. Posso ouvir um amém? Entendeu a diferença? O amor que nós estamos falando aqui nessa manhã é um amor revelado no Espírito. Então, quando eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, eu recebo esse amor e eu entendo esse amor. E quando eu entendo esse amor, eu tomo posse dele e eu me sinto amado por Deus. E consequentemente eu amo esse Deus que me ama, que deu a vida por mim, que se entregou por mim, que fez tudo por mim, que me criou, que vai me levar para o céu. Maravilha, mas eu também entendo outra coisa. Eu olho para o meu irmão, olho para ele, vejo as falhas dele e falo, as tuas falhas são menores do que o amor que eu tenho por você. E aí o mundo fica escandalizado, porque o mundo não entende no espírito, entende na carne. Vocês estão entendendo? Até que se entenda no espírito, precisa ter o selo de Cristo. Se você não tiver o selo de Cristo, você não consegue dizimar em amor e ofertar em amor. Isso não pode ser mais uma coisa no culto, na igreja, não pode. Não pode. O povo estava com o coração desviado do Senhor. O Senhor precisou mandar o profeta para dizer para o povo, olha, basta, o coração de vocês está longe. Mandou Malaquias, mandou Zacarias, mandou Ageu para falar basicamente a mesma coisa.
olha, vocês estão com o coração de vocês desviado, vocês estão longe, por isso a casa do Senhor está destruída, por isso ela foi saqueada, por isso é tão difícil reconstruir, porque vocês estão com o coração em outras coisas e não, o amor de vocês não está no Senhor. E aí eles foram confrontados, e quem entendeu e quem compreendeu voltou para o Senhor, amém? E começou a fazer as coisas do Senhor, e as coisas do Senhor é um mistério, as coisas do Senhor são loucas, porque como eu posso amar o Assis aqui, com esse cordão de ouro, essa pulseira de ouro, esse relógio de ouro, essa blusa de ouro não, essa blusa bonita aí, esse sapato couro de cobra, de repente eu não gosto de nada disso, mas o Assis gosta, ele se sente bem, o meu amor está acima dessas indumentárias que ele tem, que são bonitas, e que faz dele uma pessoa especial, mas o meu amor não pode estar ligado a essas coisas, meu amor tem que estar ligado a um sentimento que eu tenho pelo Senhor, que passa por mim e chega nele. Por isso nós não somos diferentes, queridos, por isso cargo nenhum pode fazer a gente diferente, por isso que agora eu só estou aqui pregando, porque o Senhor me deu esse dom, esse talento, e ainda assim Ele tem muita misericórdia de mim. E quem disse que eu sou melhor e mais especial que você, não sou não. Deixa eu só terminar de ler o texto aqui, porque eu nem terminei. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Posso ouvir um amém, igreja? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que possamos entender as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente, e foi o amor dele que ele nos deu gratuitamente, e o Espírito de Deus me ajuda a entender esse amor que foi gratuito. Verso 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo quê? Queridos, muitos problemas seriam diminuídos, muitas crises, muitas encrencas seriam diminuídas se a minha fala fosse pelo Espírito, e não mais pela minha carne, não mais pela minha raiva, não mais pelos meus ressentimentos, não mais pela minha baixa autoestima, não mais pelas acusações que fizeram comigo. Se a tua fala e a minha fala for pelo Espírito, vai ser muito diferente. Vamos ler de novo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são. Então precisa ser espiritual para entender o amor de Deus? Sim ou não? Precisa. Eu sou alcançado pelo amor de Deus. Por exemplo, eu fui alcançado pelo amor de Deus, sem ser espiritual. Mas porque tinha alguém espiritual orando por mim, pregando a palavra para mim, trazendo uma verdade, meus olhos se abriram, eu enxerguei alguma coisa diferente, e aí recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito entrou em mim, aí a partir daí, eu passei a entender. Não dá para entender o amor de Deus, esse amor genuíno, ágape, que nós chamamos, que é um amor completo, inteiro, não dá para entender se for na carne, só no Espírito. Não dá para dizimar se for na carne. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que você pode achar assim, que coisa escandalosa. Não. Não dizime para manter teu emprego. Dízimo não vai segurar teu emprego. Tá bom? Não vai. Eu quero encerrar esse tempo de palavra e nós vamos passar para a ceia. Em Gálatas capítulo 5, ainda tem um tempo aqui. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e eu quero te mostrar exatamente aquilo que eu introduzi aqui na introdução falando, né? Olha o que fala aqui Gálatas capítulo 5, é tão interessante a palavra de Deus, porque eu não sei você, mas eu já li algumas dezenas de vezes esse texto, de Gálatas capítulo 5, mas eu quero destacar aqui um versículo inicial, e depois eu quero destacar outros 3 versículos,
do 22 ao 25. Mas eu quero destacar para você o 16. E Paulo vai até essa igreja através de uma carta. E ele diz o seguinte para esta igreja: por isso digo, vivam pelo Espírito. Amém, igreja? Nós somos homens espirituais. Habita em nós o Espírito do Senhor. E por sermos espirituais, Paulo diz: vivam pelo Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito em você, outra coisa é você viver pelo Espírito. Você tem uma vida para viver. Você tem a opção de viver na carne ou viver no Espírito. Paulo nos orienta dizendo: vivam pelo Espírito. E fazendo isso, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Agora, quando eu não vivo no Espírito, fica mais fácil eu satisfazer o desejo da carne, sim ou não? Muito mais fácil. E eu não posso oscilar no Espírito, eu não posso andar no Espírito hoje e amanhã não, eu não tenho essa opção. Como homem de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu não posso. Eu até posso quando eu não conheço isso, quando eu não entendo isso, quando é falho para mim o entendimento de Cristo. Mas quando eu entendo Cristo, quando eu sei que Ele morreu por mim, que agora eu sou espiritual, eu não vivo mais pela carne, eu vivo pelo Espírito. E agora eu não posso oscilar na minha vida. Todos os dias, em todas as coisas, eu preciso viver no Espírito. E quando eu vivo no Espírito, aí Paulo fala sobre as obras da carne. Mas eu não quero me deter nessas obras da carne, porque eu estou falando para homens e mulheres espirituais. Então, eu quero me deter nos frutos do Espírito. E aí, lembra que eu falei no início da mensagem, que eu disse que o maior fruto é o... Qual é o maior fruto? É o amor. Mas parece que Paulo aqui está igualando todos eles. Mas não. Não é à toa que começa dizendo que é o amor. Tem outros frutos espirituais, ele relata 9 aqui, mas ele começa falando do amor. E ele diz, olha, mas o fruto do Espírito é amor. Não é nem o amor, não é um amor, é amor, porque Deus é amor. Então não é qualquer amor, não é qualquer caminho, é amor. Então isso não precisa ser algo banalizado em nós, não pode ser algo banalizado em nós. O amor não pode sair da boca de qualquer um, presta atenção nisso. O amor sai da boca daqueles que são espirituais. E quando você ouve alguém falando do amor, cuidado, porque pode ter algo por trás. Pode ter algo por trás. O amor, ele não está ligado a interesses. Não, você ama e ama, ponto final. Eu não amo você e nem você pode me amar por interesse. Posso ouvir um amém? Não pode. Por isso que a Bíblia relata os 12 mandamentos de forma eficaz, de forma que fique bem clara para nós, de que o segundo maior mandamento, que é igual ao primeiro, é o amor ao próximo. Então é possível amar o próximo. Mas quando o maior fruto espiritual na minha vida é o amor.